Fala pessoal do DCX Sport, você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse vídeo de uma série que está acontecendo aqui no canal, que é sobre as seleções que disputarão a Copa do Mundo no Qatar 2022. Para você que não sabe, a Copa do Mundo geralmente acontece de 4 em 4 anos, a última foi na Rússia em 2018, com a França sendo campeã, mas a vice está nesse grupo que vamos falar aqui hoje, é o grupo F, que é composto pela Bélgica, pelo Canadá, pelo Marrocos e pela Croácia. Qual dessas foi a vice-campeã em 2018? Se você não sabe, fica até o final que eu vou falar dessa seleção e o que ela está preparando para essa Copa do Mundo 2022. Se vai ser campeã, eu não sei, mas e você? Deixa aí nos comentários. Vamos falar hoje, começando no grupo F, falando sobre a Bélgica. Os belgas, que ficaram em quarto lugar em 1986. A seleção chegou a participar de 6 edições seguidas. Pois é, você não ouviu errado. 6 edições seguidas de Copa do Mundo entre 1982 e 2002. Na Eurocopa, ela já foi vice em 1980, disputando a competição da Eurocopa, que ainda existe até hoje, existe até hoje ainda. Mas naquele ano, a Bélgica foi grande destaque, chegando aí a vice-campeã em 1980 e depois ficou em terceiro lugar em 1900. Ela chegou para na trave, mas antes ela já tinha chegado no terceiro lugar, na terceira colocação, em 1972. Não existe um ranking da FIFA e nesse ranking a seleção da Bélgica, ela é o segundo lugar, atualmente. Já foi primeiro, em novembro de 2005, em novembro de 2005, ela já foi primeiro, e depois em março de 2016, depois em setembro de 2018, mas atualmente ela é a segunda, já teve o gostinho aí de ficar na primeira colocação, mas agora ela é a segunda colocada. O treinador é um espanhol, pois é, a seleção belga, mas o treinador é um espanhol, é o Roberto Martinez, Roberto Martinez. O capitão, você que talvez conhece, você que torce para o Real Madrid, ou alguns anos atrás torcia para o Chelsea, que é Eden Hazard. Eden Hazard, o jogador com mais jogos, talvez você nem conheça, mas também, você que acompanha o futebol, ele é bastante conhecido aí, no futebol europeu, por ser um jogador que disputou em grandes, jogou em grandes times, que é o Jan Vertonghen, Se você chegou a acompanhar jogos há 10, 5 anos atrás, certamente você já viu esse jogador jogar. Ele jogou 120 jogos pela seleção belga. O jogador com mais gols é justamente ele. Se você torce por Manchester United, ou pela Inter de Milão, ou pelo Chelsea, certamente você já ouviu falar aí de Romelu Lukaku, ou você que certamente só acompanhou a seleção belga em 2018, também foi um grande destaque aí, o Lukaku, com 52 gols pela seleção. A seleção belga ainda não ganhou nenhuma Copa do Mundo. Será que essa é a chance e a vez dela ganhar um título mundial? Deixa aqui nos comentários. Vamos para a próxima equipe, a próxima seleção, que é a seleção canadense. Mas quem? Realmente ela ficou 36 anos aí sem disputar a Copa do Mundo. Essa é apenas a segunda participação dela. Em 1985, para qualificar, para ela se qualificar, porque antes tem uma competição. Por exemplo, o Brasil é as eliminatórias, daqui que disputa com a Argentina, com o Uruguai, Já a seleção canadense, ela participou em 1985 para se qualificar para a Copa do Mundo de 1986. Foi campeã ouro da CONCACAF em 2020, e aí se classificou para a Copa das Confederações em 2001. Ganhou também a seleção canadense, também já foi ouro nas Olimpíadas de 1904. Hoje ela é a atual 43ª do ranking da FIFA. O treinador, a seleção inglesa, a seleção canadense,
mas o treinador é o treinador inglês, né? O John Heltman é o treinador aí da seleção da canadense, né? Seleção canadense, seleção aí que tem um símbolo vermelho, né? Mas pulando esse assunto, né? Você que é brasileiro, talvez, nossa, achou até massa. Você deve ter ficado até com raiva agora da seleção canadense C, né? Aí o uniforme vermelho, mas isso é normal, isso é besteira. Vamos para o futebol, né? Que é o que importa nesse vídeo e o que estamos falando das seleções. O jogador com mais jogos pela seleção canadense, né? Com mais gols, na verdade, com mais jogos, né? Foi o Guzmán, mas com mais gols foi o Anthony, né? O Anthony Linek com 71 gols. Então você aí que joga zagueiro, certamente você não vai ser artilheiro. Se for, né, vai ser um Van Dijk da vida. A seleção, né, canadense disputou a primeira Copa dela em 1986, né, no México. Naquela época, né, a Copa do Mundo estava sendo sediada no México. E aí a seleção canadense ela teve a pior participação. Na época ela estava no grupo C, né, perdeu os 3 jogos para a União Soviética, para a França e para a Hungria, que era composto ali o grupo em que a seleção canadense estava. Então, a primeira participação ela já levou uma porta na cara, sai, você não tem um pare para essa competição, mas quem sabe agora ela, né, com esses destaque aí que você talvez não conheça esses jogadores que eu vou falar agora, ou se você acompanha o futebol europeu, certamente você sabe quem é esse jogador. Um deles, né, de 22 anos, é o Davies, que é o lateral do Bayern de Munique, nascido na Gana, mas joga pelo Canadá, e aí é um grande destaque dessa seleção canadense. E o outro, ele joga pelo Lille, né, futebol francês, que é o Jonathan David, é um atacante. Então esses dois foi um grande destaque que levou aí e encerrou o ciclo de 36 anos sem participar de uma Copa do Mundo, e vai estar agora em 2022, né, quebrando esse ciclo, mas quem sabe aí quebrar também um tabu de se classificar na primeira fase e ir para o mata-mata, que já é uma grande vitória para a seleção canadense. Deixa aqui seu comentário se você acredita que a seleção vai chegar, né, em grandes voos nessa Copa do Mundo 2022, ou se certamente vai ser eliminada novamente na fase de grupo. E agora nós vamos para o Marrocos, falar aí da seleção marroquense, né, que participou aí das Copas, né, de 1970, de 1986, de 1998 e a última agora na Rússia, em 2018. Mas eu não lembro dela na Copa. Eu assisti todos os jogos. Então você não assistiu todos os jogos, porque ela estava na Copa, né, de 2018, lá na Rússia, em que a seleção foi campeã, foi justamente a França, né? Se você não lembra, não sabia, está sabendo agora. A seleção, né, do Marrocos, a seleção, né, do Marrocos tendo aí a sua melhor posição, né, entre todas as Copas que ela já participou, com o 11º lugar em 1986, né? Nos jogos França-Fônia, né? Nos jogos França-Fônia, ela conquistou o ouro, né, 2001, e conquistou a prata, né, a medalha de prata em 1989 e foi bronze em 2005. No ranking da FIFA, né, que todas as seleções estão ranqueadas pela FIFA, ela é a 23ª. 23ª. Mas eu conheço o Canadá e não conheço o Marrocos. O Canadá em 43º e o Marrocos está em 23º. Pois é, você está aí desmerecendo a seleção do Catar. Ela é a 23ª do ranking da FIFA. A seleção, né, do Marrocos, ela também já teve uma melhor colocação, né? Ela foi décimo, né? Ficou em 10º lugar em abril de 1998. Né? O treinador hoje, né, da seleção do Marrocos é o Walid Pagraki. Walid Pagraki, né? O treinador aí
do Marrocos. O capitão é o Romain, né? Romain Sainz. Quem tem mais jogos pela seleção do Marrocos é o Abdelmajid Dollai, com 140 jogos. Tem mais jogos, né, na ida pela seleção do Marrocos, mas quem tem mais gols, que é um artilheiro dessa seleção, né, que balançou mais a rede dos adversários, é o Ared Faras, né, balançou a rede aí dos adversários 42 vezes. Então, aí o artilheiro do Marrocos, por enquanto, né, deve surgir um garoto e passar aí, né, se ele fazer aí uns 3 jogos por Copa, eu acho que ele passa o artilheiro atual da seleção do Marrocos, né? A seleção do Marrocos participou 4 vezes, né, na Copa do Mundo. A melhor posição foi as oitavas de finais, né, em 1986, né? O melhor jogador hoje da seleção do Marrocos. E aí vem a surpresa que você não sabia. Não sei nem quem é a seleção do Marrocos, nem de quem diria saber quem são os jogadores. Mas se você acompanha futebol europeu, né, o PSG, talvez você deva acompanhar por causa do Neymar, Marquinhos, jogar, tem brasileiros. E o Hakimi, ele é marroquense e é um lateral, mas é um dos grandes destaques do PSG, ou do PSG também, e também da seleção aí do Marrocos, que vai disputar a Copa do Mundo no Qatar 2022. E o outro que também você conhece, você que, certo? Aquela temporada histórica do Ajax, né, que quase chegou aí a disputa final da Champions League, né, teve aí um destaque, né, chamado Ziyech, né, que hoje atua pelo Chelsea, né, um atacante, e também é um dos destaques da seleção do Marrocos. 29 anos, então ele vai comandar junto com Hakimi e os outros companheiros, levar aí a seleção do Marrocos mais longe possível dessa Copa do Mundo. Então, se você não sabia, tá sabendo agora, ou se você agora eu vou torcer para o Marrocos. Então, deixa aqui seu comentário. Será que ela passa da fase de grupo, ou será que ela vai ficar pelo caminho, não vai conseguir passar da fase de finais? Deixa aqui seu comentário. É importante para que a seleção do Marrocos sinta esse apoio e vai confiante aí disputar a Copa no Qatar 2022. E a outra, né, a última, mas não menos importante, é justamente a seleção da Croácia. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que tinha uma vice-campeã nesse grupo? É ela, a Croácia. A Croácia que perdeu para a França por 4-12, né, lá na Rússia, né, na final. Bateu na trave, né, foi quase, mas o quase não ganha nada, né? Então ela só ganhou apenas a vice-campeã, né, de 2018. A seleção da Croácia, né, que essa será a sexta participação dela nas Copas, né, nas Copas do Mundo. A seleção da Croácia, né, que é um país independente desde a separação, né, da Iugoslávia em 1991, né, foi disputar o primeiro torneio dela em 1998, né, terminou aí em terceiro, né, daquela Copa. Mas teve aí o artilheiro daquele time, daquela competição, né? Foi o artilheiro, o Suk, né? Autor de 6 gols daquela competição. Chegou em terceiro, né? A primeira participação, ninguém conhecia quem era a Croácia. E ela aí surpreendeu, não só por chegar em terceiro, mas também por ter levado o atacante Suk, né? O atacante Suk, que talvez você não tenha pesquisado aí, não saiba, mas ele já atuou pelo Arsenal, pelo Manchester United, pelo Real Madrid, né? É bem conhecido na Europa, mas também teve, né, o maior goleada, a maior artilharia que ele teve, né, foi jogando pelo Dinamo Zagreb. Então, se você não conhecia quem era o Suk, né, hoje já é aposentado, já não joga mais pela seleção nem por nenhum time, é um ex-jogador, mas que fez aí, tá na história da Croácia como o artilheiro na primeira participação, né, da Copa, nas Copas que a Croácia participou. O Suk aí fez 6 gols e foi o artilheiro daquela competição, né? E como tem sempre um ranking das seleções, né, é sempre hackeada pela FIFA, a seleção da Croácia ela é a 15ª. Mas como assim? Em 2018 ela foi vice-campeã e hoje tem apenas essa colocação, né, a 15ª.
mas ela já foi, né, terceiro do ranking da FIFA. Mas ela já foi, né, terceiro do ranking da FIFA, né, em janeiro de 1999. Mas aí é uma curiosidade nessa colocação, né? Ela foi terceiro em 1999, mas em 1994 ela ocupava a colocação de 125, né? Aí centésimo, 25º lugar do ranking da FIFA, né? E aí em 4 anos ela evoluiu de 20º ou de centésimo, 25º para já terceiro lugar. Então deve ter acontecido não uma guerra, mas uma evolução da Croácia para ela subir de patamar e conseguir aí avançar nessas colocações. Deu uma recaída agora, né? Não sei porquê, deve ser porque as outras seleções também aumentaram o seu ranking, o seu nível de atuação, de competitividade, e a Croácia aí está em 15º atualmente. O jogador, o treinador que vai comandar essa seleção, né, que é atual vice-campeão, é ele, o Zlatko, o Zlatko Dalic, o treinador, né, dessa seleção, e o capitão é ele. Se você torce para o Real Madrid, né, ou que acompanha o futebol, ele foi melhor do mundo depois da Copa do Mundo de 2018, é o Luka Modric. E o jogador que também tem mais jogos pela seleção da Croácia é ele também, o Modric, com 150 jogos. Mas o artilheiro com mais gols nas seleções, não tem surpresa nenhuma, é justamente ele, que foi o primeiro artilheiro com a primeira participação da Croácia, né? O Davor Šuker fez 48 gols pela seleção da Croácia, né? Certamente outro aí vai passar ele, mas não vai ser tão fácil. Talvez se fazer 2 jogos por Copa, que é de 4 em 4 anos, talvez passe aí um dia o artilheiro atual, né? O Šuker foi vice-campeão, como eu falei, em 2018, né? Perdendo para a França por 4-12, mas foi um jogão. Se você não assistiu, perdeu um grande espetáculo, né? Naquele momento o Modric fez um gol, né? Mas eu vou deixar aqui no final, justamente para que você fique de olho nessa Copa do Mundo em alguns jogadores, né? É uma boa equipe, mas tem grandes nomes aí em destaque, dentre eles o próprio Modric, né? O Kovacic, Perisic, que atualmente joga pelo Tottenham, o Kramaric e o Brozovic, que joga pelo Inter de Milão. Mas tem uma grande baixa aí que talvez você esteja perguntando: e cadê o Rakitic? Rakitic, que é Rakitic? Aquele que jogou pelo Barcelona, né, e que hoje atualmente joga pelo Sevilla. Ele decidiu, né, parar de jogar, de participar, né, da Copa, da seleção, né, da Copa da Croácia. E em setembro de 2020 ele decidiu se aposentar da seleção da Croácia. Então, se você está perguntando: nossa, que treinador ruim é esse, não levar Rakitic? Mas não foi a opção do treinador, né? Foi a opção de Rakitic, que se aposentou em 2020, né? Tomou a decisão e está decidido, né? Está fora agora, né? Está fora agora desse Mundial. E está aí uma responsabilidade para esses nomes aí mostrar que a vice-campeã dessa vez ela vem para brigar pelo título. Mas eu deixo aqui a pergunta para você: será que ela vai brigar mesmo? Ou vai ser apenas uma coadjuvante nessa competição do Qatar 2022? Em um grupo onde tem Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia, quem será que vai sair melhor desse grupo? Qual será a equipe que vai mais longe nessa Copa do Mundo 2022? Se você não é inscrito no canal ainda e se faz sentido para você todos os nossos conteúdos, né, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se não assistiu o vídeo ainda do grupo D, né, vou deixar o card aqui no final. Vai lá e assista e veja que a seleção aí da França é uma das favoritas e por que ela é uma das favoritas do grupo D. Tamo junto e até o próximo vídeo.